Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero convidar vocês para estar comigo lendo Juízes capítulo 18. Oi, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu sou a evangelista Patrícia. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, entra compartilhando para que o canal entenda que o vídeo está sendo muito interessante. Para mim, assunto da Bíblia é mega interessante, né? Hoje nós vamos falar no capítulo 18 de Juízes. A saga de Mica começou no capítulo 17. E nós sabemos que no capítulo 17 ele roubou o dinheiro da mãe dele, a mãe dele não sabia quem é que tinha roubado, lançou maldição na vida dele, e ela ficou apavorada, ele ficou apavorado, devolveu o dinheiro para ela, devolvendo o dinheiro para ela, ela devolveu para ele, deu ele 200 ciclos de prata para mandar fazer um ídolo, de escultura e tudo. E ele mandou fazer o ídolo, fez uma capela e mandou fazer mais ídolos. E depois um levita chegou lá e ele perguntou de onde você veio. Ele falou assim, eu sou levita, estou procurando um lugar para mim ficar. Eu acredito que aqui eles não estavam colaborando com o templo, que estava lá em Siloé e tudo, porque devido a esse tempo de pecado aí. E aí o Mica falou, fica comigo que assim Deus me abençoa. Então Mica misturou aí, ó. Deus não divide a glória dele com ninguém. O levita ficou com ele, que nem sacerdote era, para ganhar 10 barras de ouro, deixa eu ver se é ouro, de prata, por ano, roupa e comida. Então ele ficou como um filho para ele. E ele ficou morando lá. Aí no capítulo 18 vai entrar o assunto de Mica ainda, e vai entrar a tribo dos Danitas. Aqui na tribo dos Danitas, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, sou evangelista, tá? Aqui, Mica e a tribo de Dan. Naquele tempo não havia rei em Israel, não havia líder em Israel, e cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que queria, cada um, o que ele cismava de fazer, ele fazia. Então, por isso que Mica teve essa atitude de fazer ídolos para adorar, e também tomar atitude de deixar um levita lá, que assim ele falou, eu vou ter Deus comigo também. Porque o levita, a tribo de Levi representava Deus, mas ele não era... Era uma tribo que foi escolhida para apresentar diante de Deus os pedidos, mas ele não era sacerdote. Não era sacerdote. E aí, gente, a tribo de Dan, que eram os danitas, estavam procurando uma terra para morar, uma terra que fosse deles. Isso porque até aquela ocasião, gente, olha como que esse pessoal ficou parado no tempo, né? Existem pessoas que ficam paradas no tempo, não resolvem as coisas. Então Dan, a tribo de Dan, eles estavam sem lugar para morar. Então o povo de Dan saiu à procura. Escolheu 5 homens de valor, homens valentes, né? Entre todas as famílias da tribo dos Danitas. E eles foram mandados da cidade de Zora e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim. E quem morava lá na região montanhosa de Efraim? Mica, com o levita que ele próprio nomeou como sacerdote, e Deus não mandou fazer isso. Então nós precisamos ter um líder exemplar, um líder religioso exemplar. Nós precisamos ter. Aí, chegando lá, eles foram para essa região e foram na casa de Mica. Enquanto estava lá, perceberam que o jeito desse jovem que foi nomeado por Mica como sacerdote era um jeito diferente de agir da família.
Aí ele falou assim, pelo jeito desse jovem levita falar, ele não é daqui. Cada um tem um jeito da sua região de falar, né? E então chegaram perto dele e perguntaram, o que é que você está fazendo aqui? O que trouxe você aqui? Ele respondeu, eu fiz um trato com Mica. Mica vai me dar 10 pratas de 10 barras de ouro por ano, roupa, casa e comida. E eu vou ser o sacerdote dele. Então, eles falaram assim, então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem. O sacerdote, pelo andar do capítulo aqui, do capítulo 18 de Juízes, ele não perguntou nada para Deus, porque esse sacerdote, esse falso sacerdote, ele não estava fazendo tudo fora da vontade de Deus. Mas eles perguntaram, pergunta o Senhor Deus se ele estará conosco nessa viagem. Então, ele rapidinho nem consultou o Senhor Deus e falou, sim, Deus vai estar com vocês nessa viagem. Então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegando lá, viram que o povo daquela cidade vivia em segurança com os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam. Moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Quando 5 homens voltaram para Zora e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto. E eles responderam, vamos atacar, nós vimos a terra e ela é muito boa. Não fique aí parado, vão depressa e tome a terra. Lá vocês vão ver que o povo não desconfia de nada, é um povo calado, é um povo que tranquilo, a terra deles é grande e tem tudo que é preciso. E Deus está dando para vocês. Então 600 homens da tribo de Dan saíram de Zora e Estaal, pronto para lutar. Subiram e acamparam a oeste da cidade de Kiriat Jearim, na região de Judá, e por isso que aquele lugar até hoje é chamado de Campo de Dan. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que perguntaram para aquele sacerdote, falso sacerdote que estava na casa de Mica, eles que haviam ido à casa de Mica, foi e falou assim, vocês sabiam, aí eles apontaram e falaram, você sabia que numa casa dessas aqui, há um ídolo de madeira folheado de prata, e há também outros ídolos, e uma roupa de sacerdote, e tem um levita. O que vocês acham que devemos fazer? Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, os 600 soldados de Dan estavam esperando no portão, prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa, pegaram o ídolo de madeira folheado e a prata e os outros ídolos e a roupa de sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão com os 600 homens armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos sagrados para eles, o sacerdote perguntou, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? E eles falaram com esse sacerdote, fique quieto, não diga nada, venha com a gente e seja o nosso sacerdote e conselheiro. Você não gostaria de ser sacerdote de uma tribo inteira, em vez de ser sacerdote de apenas uma família? O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões, os soldados. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, os gados, seus bens e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que haviam sido chamados para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes, ao ouvirem os gritos dos que vinham atrás dele, deram meia volta e perguntaram a Mica, o que há? O que há? Para que toda essa gente?
Ele respondeu: vocês ainda me perguntam o que é que há? Vocês me tomaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote e foram embora. O que é que sobrou para mim? Não sobrou nada. Os homens de Dan disseram: é melhor você não falar mais nada, porque estes homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Nesse caso, você e toda a sua família vão morrer. Depois de dizerem isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram homens mais fortes, então Mica voltou para casa, sem os ídolos e sem o levita. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito, e também o sacerdote dele, e aí foram e atacaram Laís, aquela cidade do povo pacífico e calmo. Mataram os seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente. Ninguém. E por sorte do falso sacerdote aí, né? Aí vamos ver o que acontece. Não tinha ninguém para ajudá-los, porque essa cidade ficava longe de Sidom. E eles não tinham contato com os outros povos. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Reob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo. E eles levantaram o ídolo para adorar. E Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi o sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da terra. E o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Porque realmente o tabernáculo ficava em Siló. Eu fico pensando: oi, amada, paz do Senhor, Rose, beijão no coração, Deus abençoe sua vida. Eu fico pensando aqui, olha para vocês verem, eu estou no capítulo 18, mas depois você dá uma lidinha, que eu estou bem no final. Eu fico pensando, olha para vocês verem, o Mica, o povo de Dan, eles deram assim, uma sorte, o povo sem líder corrompe. Aqui nessa época, no capítulo 18, não tinha líder. Cada um fazia o que queria. Eles ganharam a guerra. E como eles ganharam a guerra, isso durou séculos. Séculos e séculos e séculos e séculos. Que esse povo de Dan ficou aqui. Esse povo de Dan invadiu essa cidade aqui, essa cidade dos Sidônios, e ali reconstruiu a cidade. Paz do Senhor, amada. Eu nem sei se eu dei a paz para você. A paz do Senhor. Curta aí, deixa seu comentário. Estou amando a sua participação nos meus vídeos. Muito obrigado, tá, Rose? Beijo no coração. Te amo, tá? Aí, gente, o que aconteceu? Eles, eles pegaram... Eles estavam com... Foi um povo que estava com a fé dividida. Eles levantaram um poste de ídolo, levantaram um ídolo para adorar lá nessa terra que eles conquistaram, os danitas conquistaram. E aqui tinha o sacerdote também da tribo. Eles também tiraram, né, um sacerdote da tribo de Dan. Então, isso durou muitos séculos. Eles estavam pecando muito tempo mesmo. Quando aconteceu o ataque do inimigo contra o povo de Israel, acho que a tribo estava até dividida. Já estava entre a tribo do norte, a tribo do sul. Foi naquela época que Nabucodonosor, ele levou o pessoal, o povo cativo. Então durou muitos séculos mesmo. Tudo porque
o povo depois, Sansão aqui no livro até agora, né, depois que aconteceu esse fato com Mica, que o assunto de Mica está no capítulo 17 e 18, que no 16 termina com a morte de Sansão. Depois da morte de Sansão, esse Mica aqui, ele já era idólatra. Ele era um homem idólatra, ele fez ídolos, e quando eles chegaram lá, e esse Mica também pagou alguém, um levita, para morar na casa dele, para ele ter Deus com ele. Olha a confusão. Então tem gente que é assim, né, irmã Rosimeire? Tem gente que acredita em Deus e acredita em outros ídolos. Que Deus falou que há somente... aqui, na palavra de Deus diz que há somente um Deus, um só Senhor, um só Espírito. Então o que acontece? A adoração é única. Deus não divide a glória dele com ninguém, não é? Só que tem que aqui Mica, ele tava dividido. Ele fez uma capela. Ali ele comprou o ídolo que a mãe pediu para tirar a maldição, porque ele tinha roubado o dinheiro da mãe, a mãe amaldiçoou sem saber que era ele. Comprou mais ídolos e o levita estava procurando um lugar para ficar. Eu imagino que já não estava dando mais oferta para o tabernáculo, porque ninguém acreditava mais na postura dos sacerdotes. E ele falou, fica aqui comigo e seja meu sacerdote, porque eu vou te dar uma veste sacerdotal, vou te dar 10 ciclos de prata e vou te dar comida. Então o povo aqui de Dan se corrompeu totalmente, porque eles tinham fé em Deus e fé no ídolo que eles levantaram. E Deus, então nós devemos estar colocando a nossa vida perante o Senhor. Esse é o capítulo 18 de Juízes, tá? E o povo sem líder se corrompe. Deixe seu like, o seu comentário. Gratidão a Deus por este capítulo 18. Amém? Deus abençoe. Beijo, beijo, beijo. Eu sou a Evangelista Patrícia. Deixe o seu like, o seu comentário.